Então vamos lá, gente. Nessa aula eu vou falar sobre 3 ciclos biogeoquímicos. O ciclo do nitrogênio, o ciclo da água e o ciclo do carbono. Vem comigo. Aqui, qual a importância do nitrogênio aí na nossa vida, né? Eu tenho aqui uma célula, esta célula nós observamos um núcleo, e a molécula de DNA, ela é feita de nucleotídeos. Esses nucleotídeos têm na sua estrutura molecular nitrogênio. Então, nós usamos o nitrogênio para, por exemplo, formar essas moléculas, a molécula de nucleotídeo. Chama atenção também que para nós gerarmos as nossas proteínas, nós precisamos de aminoácidos. Os aminoácidos têm na sua estrutura nitrogênio. Lembrando o seguinte, para construir essas bases nitrogenadas dos nucleotídeos, nós podemos utilizar aminoácidos para construí-los. Então, nós vamos precisar de aminoácidos para gerar nossas proteínas e nossos nucleotídeos. Como que as plantas vão produzir, fixar esse nitrogênio nessas moléculas, né? Eu tenho o ciclo de nitrogênio e, para isso, eu vou precisar de bactérias, ações de bactérias, principalmente a Rhizobium. Rhizo significa raiz, então são bactérias que estão raízes de leguminosas, e bactérias que estão no solo, que tem na sua nomenclatura, no nome, né, indica a função delas, né? Nitrosomonas, nitrosococcus, nitrobacter, que são bactérias responsáveis por fixar o nitrogênio nas plantas. Então, o que acontece? Primeiro, o nitrogênio atmosférico ele não consegue ser acumulado pelas plantas direto da atmosfera. Ele não consegue fazer isso. Então, para isso, nós temos plantas chamadas de leguminosas, feijão, soja, que têm a capacidade de fixar nitrogênio. Por quê? Porque na sua raiz tem bactérias importantes que estão nas suas raízes, né? Por isso que eu termo Rhizobium. Então, as bactérias chamadas Rhizobium são aquelas bactérias que estão na raiz. Pensa nisso. Rhizobium, rhizos, significa raiz. Beleza. Em seguida, eu preciso de bactérias que consigam fazer com que o nitrogênio seja utilizado. Por quê? Porque o nitrogênio que veio da decomposição dessas plantas que conseguem fixar nitrogênio, elas vão gerar amônia, tá certo? Mas para ser fixado, eu preciso da ação de uma bactéria chamada nitrosomonas, que transformam o amônio primeiro em nitrito, e depois a bactéria Nitrosococcus e a Nitrobacter para transformar nitrito em nitrato. Aí sim, esse nitrato que está no solo, ele é fixado nas plantas. Lembrando, o nitrogênio não pode ser fixado direto da atmosfera, então ele precisa desse ciclo da bactéria Rhizobium, nitrosomonas e nitrosococcus e nitrobacter para fixar este nitrogênio. Certo? Beleza. É claro que depois que essas plantas conseguem fixar nitrogênio e elas são decompostas, assim como os animais, né? Também a geração de amônia. Tá certo? Mas aí entra novamente o ciclo das bactérias do solo que fixam o nitrogênio, transformando a amônia em nitrito e depois em nitrato. É claro, uma forma de controle, de homeostase, para não ter produção excessiva de nitrito e nitrato no solo. Isso também, o excesso também não é bom. Eu tenho as bactérias desnitrificantes que transformam o nitrato em nitrogênio atmosférico. Só com uma homeostase, um controle. Agora vamos falar sobre a importância da água, e falar do ciclo da água. Olha aqui, ó. Qual a porcentagem da água no nosso corpo? No feto, 90%, no recém-nascido, 80%, na criança, 70%, então no adulto, de 60% a 65% e no idoso, 55%. Nota que conforme nós vamos envelhecendo, a porcentagem de água do nosso corpo reduz. Então, uma coisa interessante é que talvez para o rejuvenescimento, o aumento da porcentagem de água, o aumento da hidratação, pode fazer com que o indivíduo idoso rejuvenesça. A água é extremamente importante por conta das reações que ocorrem dentro das nossas. Beleza. O ciclo da água começa com o processo de evaporação dos rios e lagos ou transpiração dos animais ou das grandes florestas. Elas são mais importantes nesse processo de transpiração por conta
da biomassa das florestas, por exemplo, vou falar posteriormente da floresta amazônica. Há o processo de condensação, esse vapor de água quando sobe e alcança temperaturas mais frias, ele condensa, precipita. Essa água precipitada, ela vai se infiltrar no solo, chegar a lençóis subterrâneos, chamados lençóis freáticos, tá? E também vai escoar através dos rios para chegar novamente aos lagos e mares, tá certo? Os lençóis subterrâneos, eles também são importantes porque eles vão também fazer com que essa água também retorne a esses locais, tá certo? Mas a água pasteurizada, a gente tem que entender que a água, ela tem um ciclo, e esse ciclo ele é muito importante para as florestas, né? Porque as florestas, elas vão ter um papel importantíssimo para, no caso da floresta amazônica, ela controlar o período de chuvas na região centro-oeste e sudeste. Olha a importância, ó. A água, ela evapora, né? Essas nuvens carregadas, aqui que está aqui no Oceano Atlântico, elas chegam na floresta amazônica. Tá? A floresta amazônica, ela, por conta dessas chuvas que chegam e elas descarregam toda na floresta amazônica, eu tenho um aumento da biomassa, né? E há bastante água e bastante luminosidade e gás carbônico, eu vou aumentar a quantidade da floresta e a partir dessas árvores eu tenho a transpiração, que formam novas nuvens, e essas nuvens são distribuídas para o centro-oeste e o sudeste. Nota que agora nós vivemos uma época em que no norte está chovendo bastante e agora um período de seca no centro-oeste e no sudeste. Mas, posteriormente, quando chega outubro, novembro e dezembro, essas nuvens vêm da floresta amazônica e vão ser importantes para o regime de chuvas, para reduzir toda essa falta de chuvas na região centro-oeste e sudeste. Tá certo? Beleza. Há um grande problema em relação à ação do homem, né? Porque ele gera a chuva ácida, né? Por conta. Aqui tem algumas reações, o gás carbônico gerado da combustão, que é da indústria ou das queimas, né, de florestas, elas reagem com a água e geram ácido carbônico. O enxofre da queima da gasolina se fusiona com o oxigênio, gera dióxido de enxofre. Esse dióxido de enxofre gera trióxido de enxofre, que por sua vez gera ácido sulfúrico. Tá? O nitrogênio também, reagindo com a água, gera ácido nitroso, né? Que vai, por sua vez, gerar ácido nitroso ou mesmo ácido nítrico, que vai gerar a chamada chuva ácida, que vai ter um efeito negativo sobre as florestas. Tendo efeito negativo sobre as florestas, eu vou ter um efeito negativo sobre o ciclo de chuvas. Tá? Principalmente nesse exemplo que nós falamos, que é chamado de rios voadores, que foi mostrado anteriormente. Beleza? O homem, essa água que está no ambiente, ele precisa sofrer um tratamento para se tornar uma água potável. Tá? Então, pega-se a água bruta. A primeira coisa que acontece é adicionar à água o sulfato de alumínio, tá? E essa água com sulfato de alumínio, assim que ela é misturada, ela forma flocos. A sujeira, né? As impurezas, elas vão se coagulando e formam flocos. Por isso o termo floculação. Eu uso sulfato de alumínio. Depois vai ser retirada essa sujeira em flocos, né? Posteriormente, a água fica descansando, tem um processo de decantação na qual a sujeira ela afunda, tá? A água ainda não está própria para o uso. É passado essa água decantada em filtros de areia, de pedra, de carvão, que vai segurar essa sujeira. E, em seguida, é usado cloro. O cloro é bactericida e flúor. O flúor ele vai ter um efeito de aumentar a mineralização dos dentes e mais.
evitar a formação de cáries. Então é por isso que eu vou ter colocado flúor nessa água que nós ingerimos, tá? Beleza. Ela vai para as nossas casas para nós ingerirmos, tá certo? Beleza. A água que nós usamos, né, ela também vai passar por um processo de tratamento, tá? Primeiro, por grades, para tirar impurezas muito grandes, papel, plástico, pessoas ainda jogam na água. Retirada de areia, a desarenação, areia, pedra, também vai ser retirada, tá? Depois é passado por tanques, onde eles vão ser aerados. Essa aeração faz com que bactérias aeróbias consigam consumir a matéria orgânica. Depois vai ficar num tanque de decantação para outras impurezas baixarem. E essa água, que não é potável, mas está bastante reduzida a matéria orgânica, é lançada de volta nos rios. O grande problema é que ainda há a prática do lançamento in natura, sem tratamento de esgoto da água, do esgoto, né? Eu chamo a atenção da nossa conta de água que nós pagamos tanto a água tratada para o consumo, quanto nós pagamos a água que vai ser tratada para o esgoto, tá certo? Beleza. Agora eu vou falar do ciclo do carbono, né? Chama a atenção o seguinte: o carbono da atmosfera ele vai ser utilizado pelos produtores, pelas plantas, né? Na qual, através da fotossíntese, que é a utilização da radiação solar, eu tenho a fotossíntese, eu utilizo esse carbono e gero oxigênio. O oxigênio vai para o metabolismo dos animais e também das plantas, tá certo? E esse carbono, grande parte, é armazenado na forma de celulose, fixado na planta. Então, conforme a planta cresce, ela também, uma parte desse carbono, ele vai sendo retirado e vai sendo incorporado à estrutura da planta, tá? Que a celulose contém carbono. Beleza. Tanto os animais quanto os vegetais, eles vão ser transformados em combustíveis fósseis, e a indústria e o uso humano faz com que esse carbono possa retornar. E as queimadas também, né? As queimadas, elas acentuam esse acúmulo de gás carbônico na natureza, tá certo? Qual a importância de nós retirarmos o gás carbônico? Para reduzir o chamado efeito estufa, né? E uma das formas de se tentar fazer com que haja a retirada desse carbono da natureza é o chamado crédito carbono, né? Na qual é uma moeda na qual empresas que emitem poluição e não conseguem reduzir suas emissões, elas compram crédito de países que conseguem retirar, né, o carbono da natureza, tá certo? Então, os gases que promovem o efeito estufa, que é o gerador do aquecimento global, né? Esse crédito de carbono ele vai ser importante para evitar que haja uma piora nesse quadro do estufa, tá? Como é que é feito esse crédito de carbono? Aquela indústria, aquele país que produz muito gás carbônico nas suas indústrias, ela oferece uma compensação financeira a certos organizações que conseguem reduzir o nível de carbono da natureza, como assim? Plantando árvores. Por exemplo, o Brasil ele tem essa capacidade, né, de manutenção das florestas. Esse carbono fixado pelas plantas, ele vai retornar como crédito carbono para esses países que não conseguem parar com as emissões de gás carbônico. Tá? Beleza. Aí eu chamo a atenção do seguinte: uma dos investimentos que é feito para a redução do efeito estufa seria o Fundo Amazônico. O que é o Fundo Amazônico? Ele foi criado por um fundo na qual tem a Alemanha e a Noruega como os principais financiadores, na qual o que eles fazem? Eles investiram, né, um valor, a Noruega 93%, a Alemanha 6,2%, Petrobras 0,5%,
em dinheiro, no valor total de 3,1 bilhões, para auxiliar na manutenção da floresta amazônica. E o que o nosso ex-ministro Ricardo Salles quis fazer? Ele quis mexer na estrutura desse fundo para poder mexer no dinheiro desse fundo, entendeu? Fazendo com que esse dinheiro fosse utilizado para aquelas pessoas que invadiram terras de preservação florestal, ele recebesse um dinheiro, né, usado de forma inadequada. Ou seja, a pessoa vai lá, invade um terreno, você ainda paga a pessoa para sair dali. Então, o nosso ex-ministro quis usar o dinheiro de forma inadequada, na qual a Alemanha e a Noruega não aceitaram. Tá bem, gente? Valeu, obrigado.